Olá, boa noite, meus amigos. É com muita alegria que a gente mais uma vez se encontra aqui juntos na casa da nossa querida irmã Angélica, no grupo espírita Irmã Angélica, essa casa que sempre me recebeu com muito carinho, com muito amor, onde eu tenho muitos amigos, aonde eu sempre me senti muito bem, muito feliz. Então, é sempre muito é motivo de muita alegria para mim toda vez que eu posso, de alguma maneira, estar junto com vocês. A gente hoje vai falar um pouquinho sobre o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, no que diz respeito aos itens 11 e 12, que é o egoísmo. Então, a gente vai, ao longo da noite, falar um pouquinho sobre essa chaga da humanidade, ainda tão inerente em nós, que a gente fala sempre, fala muito, mas ainda não conseguiu demovê-la, da nossa humanidade. Mas a lei de progresso está aí, e essa lei que nos impulsiona para frente faz com que a gente perceba que nesses momentos, principalmente de grande dificuldade, a gente consegue entender o quanto é penoso para nós essa questão de ainda sermos egoístas, vaidosos, orgulhosos, mas sendo o egoísmo o pai de todos eles, e o quanto é necessário as ações da espiritualidade para que a gente entre num eixo adequado de processo evolutivo moral através dessa lei que eu acabei de citar. Então vamos um pouquinho mais a fundo, a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão do egoísmo e principalmente falar de que forma a doutrina do Cristo nos ensina a demovê-lo de nossas vidas de uma vez por todas. Então vamos lá. A gente Aqui tem um resumo do capítulo 11, né, do Evangelho, que o título do capítulo é o Amar ao próximo como a si mesmo. Ele é dividido nesses tópicos aqui: o mandamento maior, dai a César o que é de César, e aí vem as instruções dos Espíritos, que falam sobre a lei de amor, o egoísmo, que é o que a gente se propõe a falar hoje, a fé e a caridade para com os criminosos, e o dever, deve-se, uma pergunta, né? Deve-se expor a vida por um malfeitor? Isso é muito bacana. Então, assim, resumidamente, esse capítulo, Jesus deixa muitas lições para a gente no âmbito do amar ao próximo. Ele se inicia com um mandamento maior, que a gente sabe, dentro desse capítulo a gente estuda bastante, e mais à frente no capítulo 15 também a gente fala muito desse mesmo evangelho segundo o Espiritismo. Os Espíritos falam bastante a Kardec sobre essa questão do mandamento maior. Nesse capítulo 11 se fala especificamente de algumas passagens do Cristo, né, onde ele foi questionado com relação ao que era os principais, né, como é que se conseguiria acesso ao reino dos céus. E ele foi sucinto e simples nessa passagem, ele nos disse, né, que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Isso deu origem a uma série de estudos por parte daqueles espíritos, estudos e ponderações por parte daqueles espíritos que o envolviam naquela época e continua até hoje sendo objeto de estudo, de aprendizado, objeto de lições valiosíssimas para a gente. Aí ele também, dentro ainda desse capítulo, Kardec coloca Dai a César o que é de César, onde ele nos ensina a respeitar, né? Porque amar ao próximo, Jesus, nesse tópico especificamente, ele desvincula um pouquinho e vincula esse amor ao respeito ao próximo, né? Ao que de direito, né? Dar a César o que é de César, ou seja, a gente tem que conviver no mundo que a gente está encarnado, respeitando todas as obrigações que esse mundo nos impõe, obrigações essas criadas e geradas por nós, para nós, né? E que na maior parte das vezes, por uma questão de egoísmo, principalmente, a gente tenta burlar. E essas lições são muito valiosas nesse sentido, de que a gente entenda, à luz da doutrina espírita, que é o Evangelho do Cristo, que nós devemos, de fato, respeitar não só o próximo, mas tudo aquilo que nos é imposto em função do nosso processo evolutivo moral. E na sequência, nas instruções dos espíritos, ele abrange um pouco mais, os espíritos abrangem um pouco mais o raciocínio a respeito dessas passagens, fazendo os links adequados no que diz respeito ao amor, né, como diz, o amor ao próximo, o egoísmo que está contido dentro de nós, aí na sequência a fé e a caridade, e aí uma aplicação.
dessa fé, dessa caridade, que seria a caridade para com os criminosos, que na nossa cabeça ainda infantil é muito difícil de conceber, né? Mas então, resumidamente, o capítulo é esse, vamos avançar para que a gente possa prosseguir na nossa noite. O objetivo desse estudo da noite de hoje, que deu uma travadinha aqui, pronto. O objetivo do estudo da noite de hoje é explicar o egoísmo sob o ponto de vista do Espiritismo. Essa imagem aqui é bem legal, né? Bem legal. Entender de que forma a gente consegue vencer nossos vícios, em especial esse egoísmo que é muito ruim ainda para nós aqui dentro desse processo evolutivo. Então a gente tem esse objetivo na noite de hoje. O que é o egoísmo? Aí a gente tem aqui uma figurinha, tá vendo? Uma pergunta aqui de um companheiro para outro: como é que você consegue ser tão egoísta? É fácil, é só pensar em mim mesmo o tempo todo. O egoísmo é isso, é quando a gente só pensa em nós. É o amor exclusivo, abre aspas, nesse amor, da pessoa e dos seus interesses próprios. Conjunto de propensões ou instintos adaptados à conservação do indivíduo, comodismo. A gente às vezes, né, tem como justificativa para os nossos egoísmos, né, até os nossos companheiros mais materialistas, que dizem que o egoísmo é necessário para a evolução da espécie. Aí a gente aprende ao longo dos ensinamentos evangélicos que não é assim. Que a nossa espécie, para evoluir, ela precisa entender e aplicar o amor, não o egoísmo. Mas a gente consegue entender essas justificativas que estão até no dicionário, conforme a gente vê. A gente vai estudar um pouco mais à frente isso. Os seus antônimos são o altruísmo e a abnegação. Isso está no Michaelis. Lá. Então, com relação ao altruísmo, é o oposto do egoísmo. Vamos prosseguir. Qual é a origem desse egoísmo em nós? Esse egoísmo significa o amor próprio excessivo. É uma forma de egoísmo que leva o indivíduo a olhar unicamente para os seus interesses em detrimento dos alheios. Essa é a imagem de estudo, né? Isso caracteriza esse sentimento de egoísmo, é muito forte, muito latente em nós nessa fase evolutiva, principalmente por causa da nossa infantilidade espiritual. Aí aqui os espíritos colocam que esse egoísmo é um sentimento típico da fase infantil. E aí a gente faz uma ponderação a respeito disso, né? A gente ainda coloca valores, a gente vai falar um pouco mais detalhado, mas a gente ainda privilegia, na nossa forma de viver, valores que não são os valores determinados pelas leis morais, né? Todas aquelas leis, estão dentro delas contidos valores, que são valores que a gente tem que perseguir. E a gente vem ao longo do tempo fazendo praticamente ao contrário, evoluindo cada vez mais, mas privilegiando as políticas contrárias ao amor. E aí a gente vê nascer cada vez mais o egoísmo como um meio até de justificativa para atos totalmente fora do contexto evangélico. Um pouquinho mais à frente que a gente vai entender. Mas é uma característica ainda nossa. Se a gente for parar para pensar, a gente percebe que mesmo convivendo conosco, a gente tem colegas, companheiros de jornada, de caminhada, seja ela no âmbito da casa espírita, seja no âmbito profissional, no âmbito familiar, em todos os outros segmentos da nossa vida. Se a gente for parar para pensar, e aí eu faço uma ponderação, vamos lembrar que nós agora de alguém que a gente considera extremamente altruísta, ou seja, o contrário do egoísmo. Vai vir à nossa cabeça uma, duas, três, quatro pessoas que demonstraram para nós ao longo de sua caminhada, né, ao nosso lado, que a gente pôde observar um altruísmo predominante naquela pessoa. A gente não viveu 24 horas com ela todos os tempos, mas o que a gente percebeu um altruísmo predominante. O que a gente está dizendo aqui que os espíritos disse para o Kardec no século retrasado, que ainda vigora, infelizmente, nos dias de hoje, é que a grande parte da população que se encontra na fase infantil espiritual, isso corroborado até para a nossa querida Joana, que fala muito isso para nós, que somos espíritos infantis ainda com relação aos ensinamentos evangélicos. Em nós predomina o egoísmo, nessas pessoas já não. E a gente vai entender um pouco mais.
Aqui tem um videozinho para a gente distrair, que é muito comum, assim, porque a gente às vezes tem essa dificuldade, né, de entender. A gente fala assim, não, mas eu não sou egoísta, eu não me considero egoísta. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo para a gente poder entender melhor. Aqui. Ai, que delícia. Me tocou. Acho que é o pesão, cara. Eu só tenho esse bolo aqui. Não vai dar pra nós dois, não. Ai, me desculpa, pesão. Só que você não vai comer esse bolo, não, cara. Comer esse bolo aqui, não. E aí, cara? E aí, pesão, beleza, cara? Ah, beleza? Ô, meu, tá uma cheiro de comida aqui, hein? Não. Tá não, cara. Ô, meu, mas tá uma cheiro de bolo aqui, cara. Você tava comendo? Não. Tá uma cheiro de comida aqui sim, meu. E esse prato aqui, ó? Cheio do farelo aqui. O que é isso aqui? Esse é do meu irmão que tava comendo aí. Ah, teu irmão o quê, rapaz? Tá uma cheiro de comida aqui, velho. Tá um cheiro de comida aqui sim, cara. Tá uma cheiro de comida. Tem sim, cara. Quer ver que eu comida aqui, ó? Não tem não, velho. Não, tem sim, cara. Tem comida aqui sim. Eu vou procurar bolo aqui, cara. Deve ter bolo aqui em algum lugar, cara. É brincadeira, cara. Você tinha um bolo aqui no teu forno, velho? Então, pesão, esse bolo aqui é pra nós, cara. É mesmo? Eu vou comer então, pô! Aí sim, pai, vamos agora tomar esse suquinho aqui, Vamos hein? comer esse negócio aqui logo, pesão, que eu tô cheio Cê é de louco, fome, cara. cheirou uma fome também, velho. Putz, cara. É isso aí, pesão. Bora, pesão. Pesão, vamos fazer que nem os tempos antigos? Bora! É um, é dois, é três. É alguém. Comer um bolinho. Então, nesse vídeo a gente pôde perceber, né? É engraçado porque a gente não pensa em quanto a gente é egoísta, né? São em pequenos detalhes, né? É divertido esse vídeo que a gente acabou de ver, mas vamos parar para pensar. Qual de nós que inconscientemente não age que nem o nosso amigo agiu? E o principal, que já é uma condição até um pouco mais avançada, digamos assim, dessa questão de observar sobre o egoísmo. Qual de nós que a gente não julga no outro, nossa, mas fulano é tão egoísta que quando chamado ao processo de altruísmo, de divisão, a gente não age que nem esses companheiros aí que agiram agora. É meio que natural, né, da gente, né? Então, esse processo egoístico
que é inerente ainda da nossa fase, tem que ser combatido. Primeiro de tudo, ele tem que ser enxergado, e esse capítulo deixa muito claro para nós, né, que uma das maneiras e a principal maneira é fazer ao próximo aquilo que queremos que nos aconteça, que façam conosco, é um dos caminhos muito diretivos e assertivos para a gente deixar de lado esse egoísmo nessa fase de transição, principalmente que a gente está vivendo. Então vamos prosseguir. Qual que é a origem desse egoísmo em nós? Primeiro a gente tem que observar, nossa doutrina é uma doutrina que, dentro dos seus princípios básicos, tem lá a pluralidade das existências. E a pluralidade das existências nos diz respeito, diz para nós, nos orienta, nos ensina que nós passamos por várias existências, ou seja, a reencarnação. E nessas existências a gente tem o livre-arbítrio, e esse livre-arbítrio faz com que tomemos decisões ao longo dessas encarnações, uma vez que ainda estamos no processo evolutivo mais próximo dos animais do que dos anjos, como diz o Livro dos Espíritos para nós na relação da escala espírita. Então a gente vem adquirindo alguns vícios morais ao longo dessas existências, e esses vícios ficam enraizados em nós. O orgulho, a vaidade, a inveja, que gera o egoísmo, né, está contido com isso tudo, é um dos principais fatores. Então, ao longo das existências, a gente vem praticando isso. E a sociedade, a gente vai falar um pouco, a qual a gente está inserido, nos proporciona muito isso, né? Bom, isso tudo gera o egoísmo, como a gente falou. E esses egoísmos, o orgulho, a vaidade, a inveja, não tem jeito, ele acaba gerando para nós sofrimentos, resgates, provas, expiações e dores, em função dessa quantidade de débitos que a gente adquire em função desse egoísmo e dessas vicissitudes que a gente acabou de narrar. O egoísmo, o Espírito diz para nós, classifica como a chaga da humanidade. Gente, isso é sério, a gente fica falando, parece um chavão. Não, a chaga da humanidade é o egoísmo. Acho que nós, espíritas, temos isso até na mente, né? Quando fala, a questão do egoísmo, chaga da humanidade. Ok, mas vamos entender o que é isso. O egoísmo impede, é um monstro que devora nossas inteligências e impede a evolução de nós como seres humanos, de sociedade como um todo. Ela invade nossos corações, é o filho do orgulho e de todas aquelas outras situações. É a negação total da caridade, tá? É a negação, é o que nos impede de evoluir enquanto sociedade, enquanto seres humanos. E alguns males que nos deixam, o orgulho e o egoísmo, né? Através do livre-arbítrio, que a gente falou, ele deixa muito evidente, né? O que a gente classificou aqui nessas bolinhas, paixões, vinganças, débitos, revoltas, principalmente nos deixa estagnado em relação ao processo evolutivo moral. Como eu disse, né, o egoísmo ele impede o progresso moral da Terra, impede que a gente desenvolva sentimentos nobres, causa todas as misérias terrenas. Essa imagem é muito significativa, né, porque a gente consegue perceber, né, como é que nós, enquanto sociedade, agimos, né? Primeiro nós, depois os próximos, os nossos familiares, e o próximo, que é o tema principal desse capítulo, né, que está aqui, a gente não considera como nada, né? Para que isso aqui seja possível acontecer, e acontece comumente em nós, é que a gente não enxerga o próximo como Jesus nos orienta, principalmente nesse capítulo. É a causa do cristianismo não desempenhar a sua missão. Também muito importante que a gente fale. Quando a gente está falando de cristianismo, nós estamos falando de todos os segmentos religiosos que professam o Cristo como o seu tutor. Então, não é possível, gente, a gente se considerar cristão exaltando o egoísmo ou praticando, já conhecedores das leis morais que estão gravadas na nossa consciência, mas cada vez mais expostas para nós ao longo das nossas existências, a gente privilegiar essas questões egoísticas, orgulhosas, vaidosas. Não podemos nos considerar verdadeiros cristãos se continuarmos com esse sentimento. A gente vai falar um pouco de como como a doutrina nos orienta, nos direciona para a eliminação desse egoísmo em nós. Mas é fato, né, a gente sempre fazer essa ponderação que não condiz o altruísmo cristão com o egoísmo materialista que ainda está enraizado em nós.
é o maior obstáculo à felicidade. É impossível se ter a felicidade mesmo relativa quando a gente predomina no egoísmo. Vamos prosseguir. Vamos falar um pouco desse egoísmo na sociedade, né? É uma luta de interesses pessoais. Vence o mais esperto, desprezo de valores e afeições. Deixa eu voltar aqui. Agora não consigo voltar. Mas é muito comum, né, que a gente, no meio da sociedade, dessa sociedade onde o foco principal é o capitalismo monetário, a gente consegue compreender como ao longo do tempo a gente foi adquirindo essas características dessas mazelas. Porque se o nosso objetivo principal, que é alcançar a felicidade, está galgado em cima de bens materiais, nada mais importa. No momento que a gente enxerga a vida como iniciada aqui, finalizada aqui, até faz algum sentido a gente direcionar os nossos esforços, todos e possíveis, para a aquisição máxima de bens. Mas quando a gente abre o nosso coração, desde a vinda de Jesus para cá, na verdade antes disso, os profetas já falavam de reencarnação, a gente tem vários exemplos, Isaías, Malaquias, falavam bastante sobre encarnação, e Jesus só corroborou, né, e nos abriu mais a mente no que diz respeito a isso. E admitindo nós que estamos aqui agora, nos considerando espíritas cristãos, a gente já sabe que esse processo é uma realidade. E os nossos companheiros cristãos, e até não, os orientais já tratam o processo reencarnatório, com algumas outras características, mas tratam. Os nossos companheiros cristãos, principalmente os protestantes e os católicos, que eram muito relutantes nessa questão. Mas aos poucos, a gente vê até através do Papa Francisco aí, movimentos no intuito, no sentido de começar a entender um pouco essa questão reencarnatória. Aí as orientações e o foco de toda essa sociedade vai ser outro. Quando a gente enxerga que não tem jeito, que se a gente não for altruísta e a gente não pensar como um todo, a gente não evolui e a gente não alcança as graças da evolução espiritual, nós vamos nos voltar para aquilo que é o de mais importante em nossa existência, que é a caridade, que é o amor em movimento. Na lei do progresso, nesse egoísmo da sociedade, a gente tem um mecanismo automático de correção. Essa lei do progresso é muito importante, por isso que eu fiz questão de inseri-la aqui dentro desse contexto, porque ela nos demonstra que a espiritualidade maior, né, que Jesus e todos os seus tutelados, né, através de uma das leis de Deus, acaba nos auxiliando, porque essa lei de progresso ela é imutável e a gente vai tê-la sempre, querendo ou não. Então, vamos começar a analisar um pouquinho. Às vezes, quando esse egoísmo, quando essas mazelas estão muito grandes em nós, a gente começa a se sentir incomodado, a gente começa a se sentir angustiado e até algum sofrimento, porque somos na essência amor. Eu vou dar um exemplo aqui. Mesmo eu sendo de família espírita e ter sido evangelizado e estar envolvido dentro do movimento espírita, da doutrina espírita, desde que eu me entendo como gente, nós não somos diferentes de ninguém. Então, eu lembro que quando eu adentrei nessa casa espírita que eu estou agora, que eu fui acolhido pela irmã Maria Angélica, que é o SEMA, eu já fazia alguns trabalhos sociais, mas lá eu fui convidado a fazer um trabalho com moradores de rua. Não enxergava. Eu não enxergava esses nossos companheiros como nada. Na verdade, eu acho que nem passava pela minha cabeça, assim como mais da metade da nossa humanidade nem os enxerga. Esse é o principal problema deles, a invisibilidade. Mas quando eu comecei a trabalhar, eu despertou em mim, né? E eu comecei a trabalhar porque eu já não estou mais nesse processo de estagnação. Eu não consigo mais ficar estagnado. Tem que trabalhar, porque eu fico incomodado e angustiado se a gente não produz nada positivamente em termos de benefício pessoal através do próximo, que é o amor ao próximo que a gente está tratando nesse capítulo, né? Então, a gente que de alguma maneira já conhece o Cristo, já teve o contato com Cristo, a gente tem essas fases já superadas. A gente já está lá angustiado porque não está trabalhando, não está fazendo algo produtivo para si mesmo. E eu comecei a trabalhar, fiquei muito feliz e tal, mas num pequeno comércio que eu tenho, que é um comérciozinho de família,
todos os dias a gente percebia, e engraçado, né? Depois que eu comecei a fazer esse trabalho, eu comecei a perceber que todos os dias havia um morador de rua na porta desse comércio, que é da minha família. Como é que eu não via antes? Eles não estavam ali, não apareceram ali do nada. Lógico, eles já estavam ali há muito tempo, só que a gente, eu, nesse caso, não enxergava. E passei a enxergar e falei, bom, sabe, caramba, coitados, olha, puxa, que sofrimento. Não, a gente entende o resgate, mas não fiz nada. Ajudava aqueles que estavam vinculados ao SEMA, mas não ajudava esses outros. Sabe por quê? Porque egoisticamente, intrínseco em mim ainda estava assim, não são os meus assistidos, os meus estão lá no SEMA. Até que a gente tome os puxões de orelha, que a gente tem alguns sofrimentozinhos, essa angústia aumente, essa dor fica latente, a gente desperta e fala assim, bom, peraí. Não existe os meus necessitados, existe o necessitado. Aqui em Tóquio, no Japão, na Alemanha, sei lá onde. E o Jesus não falou assim, ajude aqueles que são da sua casa espírita. Não, ele falou, ajude ao próximo. Ame ao próximo, faça ao próximo aquilo que você deseja que façam a você. E aí a gente começa a despertar para uma nova realidade. E aí fizemos um trabalho, envolvemos todos os parentes, funcionários do comércio, os vizinhos começaram a ajudar, e aí aquela corrente do bem. Hoje lá todo dia tem um café da manhã para o pessoal lá, e de alguma maneira a gente tenta ajudá-los naquilo que eles mais necessitam, que é a questão da visibilidade. Tá? Às vezes um bom dia, como é que você está, chamá-los pelo nome faz toda a diferença para uma mudança de vida. Vamos prosseguir. Aqui a gente coloca um pouquinho sobre isso que eu acabei de falar, né? Que é a retomada, né? do direcionamento para que a gente volte para o caminho correto, né? O chamamento, né? Que está aqui, tá? Que é a lei do progresso em ação, do sofrimento, necessidade de disposição de mudança, ação da lei divina direta ou indireta, o processo reencarnatório, a reparação, às vezes não precisa até nem de reencarnar novamente, a gente consegue reparar nessa própria encarnação. E quando isso acontece, nós somos privilegiados. Isso a gente já falou, já debateu um pouquinho, que a gente está chamando aqui da retomada da lei do progresso, ou seja, andar no seio. E isso tudo parte no momento que a gente começa a entender que amar o próximo é muito mais do que amar a esposa, a mãe, o filho, o irmão, o primo ou colega. Não, é amar a todos em geral. Como seria essa sociedade sem egoísmo, né? Ela seria uma sociedade mais justa, com mais respeito, mais segurança, com progresso a franco vapor, e aí culminando naquilo que a gente busca tanto, né? Que é a felicidade. E isso é o futuro da humanidade. Estamos fadados, através dessa lei do progresso, a alcançar todos esses valores aqui. E aí a gente tem que dar o primeiro passo, que é amar o próximo, como está aqui na imagem. E a maior demonstração de amor ao próximo é a caridade. Vamos prosseguir. No Livro dos Espíritos, Kardec perguntou aos espíritos se o egoísmo desaparecerá da Terra. E a resposta foi clara, sim, vai desaparecer. Quando os homens compreenderem os ensinamentos de Jesus, o mal desaparecerá da Terra. E a gente está falando de um ensinamento desse agora, né? Que é à medida em que a vida moral for predominando, a moral predominando sobre as nossas deficiências, nosso egoísmo, tá? Então é muito importante que a gente tenha isso em mente. Qual o maior obstáculo à destruição desse egoísmo? Aí a gente começa agora a trabalhar de que forma que a gente tira isso, né? Que a doutrina deixa muito claro para nós. Quando a gente predomina em nós os interesses pessoais em relação ao próximo, aí o egoísmo se torna um grande obstáculo. Quando a gente não percebe que a gente está agindo em detrimento do próximo, né, só pensando em nós. E quando eu dei o exemplo aqui daqueles moradores de rua, como essa imagem diz aqui para nós, né? Aí a gente está deixando que o egoísmo atrapalhe toda a humanidade. Como a gente destrói esse egoísmo? Diminuindo a importância que atribuímos a nós mesmos. Olha que coisa importante. Quando a gente se enxerga um ser fazendo parte de todo um processo humanitário, como uma engrenagem,
e que eu dependo do companheiro que está ao meu lado para que eu possa evoluir, porque não é possível, isso está na lei de sociedade, o homem evoluir sem passar por todos esses processos em sociedade, processos esses que vão desde da formação de uma família, até o processo de trabalho, o processo de socialização, que é onde a gente aprende as maiores lições, é onde a gente é testado, onde a gente é colocado em provas e até mesmo em algumas expiações. Então, quando a gente enxergar que somos parte de um todo, facilita muito nessa questão da gente demover o egoísmo, porque a gente coloca no próximo a importância que ele tem, tal como nós enxergamos a que a gente tem. Então a gente se equilibra, a gente deixa aquele companheiro em equilíbrio conosco. E quando a gente coloca esse equilíbrio nas nossas relações, a gente consegue praticar o evangelho através do amor, da caridade, do altruísmo, porque ele agora não é uma pessoa diferente. Ele é uma pessoa que faz parte da minha trajetória, da trajetória do mundo como um todo. Então, isso é a grande diferença que a gente tem nesse processo de destruição do egoísmo. Importando-nos mais com as necessidades e sofrimentos alheios. É lógico, a gente tem que entender que cada um de nós, a gente é o resultado daquilo que a gente semeou. Ou seja, se estamos em sofrimento, ou algum companheiro está em sofrimento, é única e exclusivamente por responsabilidade dele. Mas está lá no Livro dos Espíritos também que é a nossa obrigação tentar diminuir o máximo possível o peso daquele companheiro, as mazelas. O passar pelo sofrimento é necessário para ele, mas é necessário também para a nossa evolução que o ajudemos, o mais forte ajudando o mais fraco. Não é o mais forte sobrepujando o mais fraco, como ainda é muito enraizado em nós hoje. Fazendo todo o bem que a gente puder fazer, praticando a caridade desinteressadamente. Então, é dentro desse âmbito que a gente começa a destruir o egoísmo. A gente deixando o orgulho de lado, o orgulho, a vaidade, enfim, tudo, o egoísmo, a gente consegue fazê-lo com muito mais assertividade quando a gente começa a vigiar nossos pensamentos e algumas coisinhas. Oração sincera, a prática da oração. Vocês sabem que é muito importante, né? Que às vezes a gente se percebe, né? Vou dar um exemplo aqui, né? Uma certa situação, eu precisava fazer um trabalho voluntário e tinha trabalhado a semana inteira, sabe? Estava cansado, tinha tido alguns problemas pessoais, né, de ordem econômica, digamos assim. Então fica apreensivo, aquilo se desgasta e, né, e esse trabalho voluntário eu tinha que fazer num domingo de manhã. Eu confesso para vocês que eu fui dormir no sábado muito preocupado e no domingo, um pouquinho antes de acordar, a minha vontade era não ir para esse trabalho voluntário. Eu falei, não vou, eu preciso pensar em mim também, eu não estou bem, não estou equilibrado, vou atrapalhar o trabalho. A gente começa a criar aquelas desculpazinhas, a gente começa a fazer aquilo tudo. Mas como a gente tem, até certo ponto, umas vigilâncias de pensamento, todos os dias eu tenho a prática da oração ao acordar, em família, né? A gente faz uma oração antes da gente iniciar a nossa jornada, nosso dia de trabalho. E na oração a gente tem sempre os livrinhos, né, que a gente nos orienta em cima dessas mensagens. E a mensagem foi muito direta, tipo, se você não está conseguindo fazer o bem, pede ajuda. Imediatamente eu fiz uma oração e pedi ajuda aos bons espíritos que me ajudassem com a preguiça, com o egoísmo que eu estava sentindo naquele momento, porque eu sozinho não estava conseguindo, eu estava prestes a não ir a uma tarefa. Pedi ajuda. E como o Dr. Bezerra de Menezes fala para nós, antes da gente terminar a oração, se ela for sincera, a gente já está sendo atendido. Na mesma hora, eu senti uma positividade, aqueles pensamentos ruins foram deixados de lado, me arrumei e fui, e o trabalho foi maravilhoso. Eu não saberia nem descrever para vocês como é que eu me senti.
Então, quando eu coloco essas duas frases aqui, eu estou usando o meu próprio exemplo e dizendo para vocês, olha, funciona, porque quando a gente ora sinceramente, a gente começa a deixar esse orgulho, esse egoísmo de lado. A gente tem que pedir ajuda mesmo, porque, né, para praticar o bem, a gente está conectado ao mais alto através da vigilância de pensamentos e da oração sincera. A prática do bem e da caridade, acho que esse exemplo que eu dei aqui, ela acaba sendo essa frase falando sobre si, por si só. Não a fofoca e a maledicência, isso é muito importante, né? A gente começar a deixar de lado também essas coisas que a gente está muito enraizado, de maledicência, de fofoquinha, de julgar o próximo, de enxergar a coisa ruim dentro do próximo. Isso a gente acaba não percebendo, mas é uma coisa extremamente egoística, porque a gente olha para nós, né, de uma forma distorcida de nós, enquanto valores, mas aponta as falhas do vizinho. Os vícios, as drogas, é óbvio que a gente não vai conseguir, né, ser altruísta se a gente tiver enraizado vícios, drogas e outras situações normais. O ódio e a raiva, que nos atrapalha muito com relação a isso. A vigilância na nossa conduta, né, que é aquilo que é o tema principal desse capítulo, amar ao próximo. E aí tem um termo lá, dai César o que é de César. A gente não pode, não deve falar assim, não, eu sou um cristão praticante, peço ajuda, doutor Bezerra de Menezes, a irmã Angélica, peço ajuda para que eu possa se tornar uma pessoa melhor. E a primeira coisa que eu faço quando eu levantar é ir lá fazer um gato na energia da Light, ou burlar o imposto de renda, ou sei lá o que. Não é essa forma da gente combater aquilo que a gente não acha certo, né? Então a gente tem que examinar a nossa conduta. A gente entrar na condução, ver uma senhora idosa ou grávida, a gente fechar o olho, fingir que está dormindo porque não quer dar o lugar, porque está cansado. Então esse tipo de exame de conduta que a gente faz diariamente nos ajuda muito nessa questão do egoísmo, do orgulho, de melhorar, de nos tornarmos pessoas melhores. A luta contra as injustiças, mas essa luta ela tem que ser uma luta assim como Cristo nos ensinou, né? Ela tem que partir de nós e através dos nossos exemplos a gente alterar as injustiças que a gente entende, né, do mundo. Não é ficar parado antes daquilo que a gente entende ser o correto, mas não é através de atitudes iguais ou menores que a gente vai mudar nada, a gente vai mudar através do exemplo, né? Pensamentos constantes nos bem e a evolução a cada dia. Gente, a gente está finalizando aqui o nosso estudo de hoje, aquilo que a gente se propôs, né? E aí eu sempre gosto de fixar um pouquinho. Então vamos dar uma estudadinha através de algumas perguntas para a gente resumir aquilo que era o objetivo da noite, tá? Vamos lá. Uma perguntinha para ver o que a gente acha. Por que no planeta Terra ainda vemos a predominância do mal, do egoísmo, do orgulho, da violência, etc.? Pode ajudar. Primeiro, porque é a vontade de Deus, ou seja, o planeta assim porque é a vontade de Deus e pronto. Letra B, porque os homens são maus. Eu sei, não, olha só. Predomina egoísta porque o homem é mau. A essência dele é má, ele é mau, então não vai ter jeito. Ou porque estamos num planeta de provas e expiações. O que vocês acham? Muito bem, é isso mesmo. Porque estamos num planeta de provas e expiações. O que significa que nós temos que fazer um esforço muito grande para que esse planeta se regenere. E esses esforços estão ligados diretamente a abolir da nossa existência o egoísmo, o orgulho e a violência, a vaidade, praticando a caridade sincera e pura. Mais uma perguntinha para a gente ver se fixou. Qual a consequência do egoísmo, orgulho e da vaidade nas nossas vidas? O que vocês acham? Vamos ajudar de novo. Nos torna pessoas melhores. Ou seja, se eu sou egoísta e orgulhoso, eu vou ficar uma pessoa melhor, porque eu penso em mim, vou me dar bem, então sou uma pessoa melhor. Essa é a alternativa A. Alternativa B, nos tornar pessoas felizes. Ou seja, sendo orgulhoso, eu vou tornar uma pessoa feliz. Na questão A, ele me diz que eu vou se tornar pessoa melhor. Na B, pessoa feliz. Ou a questão C, impede a nossa evolução moral. Ou seja, se eu sou orgulhoso, vaidoso e egoísta, eu não vou conseguir a minha evolução moral. O que vocês acham? A, B ou C? Isso mesmo, a letra C. E a gente ficou muito claro, e esse é o foco principal. Se a gente entender que não é possível evoluir sem a gente eliminar, e quando a gente fala em eliminar, a gente não vai acordar amanhã sendo altruísta totalmente. É uma jornada que a gente constrói grão após grão, né? Tijolinho após tijolinho.
Mas temos que começar e temos que nos policiar, aquele slide que eu coloquei. Vigilância de pensamento, oração, prática do bem, e aí a gente começa a mudar a nossa vida. A última perguntinha. A gente pode assegurar na próxima existência menos dores, sofrimentos e amargura? Sim ou não? Sim. Mas como? Fazendo bem. Resumindo todo o nosso trabalho de hoje aqui. Praticando a caridade, a gente garante uma existência mais feliz, com menos dores, menos sofrimentos. Para a gente finalizar, o slide mais importante da noite de hoje, que é com Jesus. Com Jesus tudo é possível, sem Jesus nada. Arrependimento, falta, mudança de comportamento e atitude, resignação, confiando no Cristo, a gente consegue alcançar nossos objetivos. Meus queridos amigos, a gente fica por aqui. A gente pede a Jesus que abençoe a todos nós e que nos proporcione momentos cada vez mais de aprendizado, que em breve a vacina já está aí, né? Que em breve a gente possa ter as nossas casas reabertas para que a gente possa nos abraçar, compartilhar do convívio social mais próximo. Fiquem com Deus e muita paz a todos.